Caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora ao nosso curso de Química Ambiental. Eu sou o professor Thiago Magalhães. Você pode me seguir lá no Instagram, @ThiagoBiofarma, tá? Então, nesse curso de Química Ambiental, eu vou estar abordando com vocês algumas temáticas como a chuva ácida, a inversão térmica, smog fotoquímico, camada de ozônio e a questão do efeito estufa. Então, vamos trabalhar aqui todos esses assuntos de uma forma bem completa, tá? Para que não deixe faltar em nada toda a sua preparação. E no final dos slides, você tem aí um link para acessar e conseguir fazer uma lista aí de 25 questões, ok? Então, vamos lá, começando aí com a chamada chuva ácida. Um primeiro ponto que é importante é o seguinte: o nosso parâmetro para medir se o meio é ácido ou não é o pH 7. Então, qualquer pH menor do que 7, você tem um meio ácido. Só que quando você trabalha chuva ácida, o nosso parâmetro não é o pH 7, mas o valor de 5,6. Então, tipo, eu coletei água de uma chuva, fiz a medição do pH e o valor deu 6,5. Isso quer dizer que esse meio que eu tenho é um meio ácido, porém não é chuva ácida. Para ser chuva ácida, o nosso pH tem que ser menor do que 5,6, tá? Então esse é o nosso valor de referência. Mas, Thiago, quais são os grupos de substâncias que provocam a formação dessa chuva ácida, tá? E nós temos aqui o chamado de SOX, que são os óxidos de enxofre. Os principais componentes desse grupo é o SO2, que é o dióxido de enxofre, que também pode ser chamado de anidrido sulfuroso, e o SO3, que é o trióxido de enxofre, que também pode ser chamado de anidrido sulfúrico, tá? E você tem um grupo dos chamados NOx, onde nós temos o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e o N2O5, que é o pentóxido de nitrogênio, ou também pode ser classificado como anidrido nítrico, tá? Então, nós temos esses dois grupos, o chamado SOX e o NOx, que são os principais responsáveis pelo fenômeno da tão conhecida chuva ácida. E um detalhe que é importante: como é que eu posso reconhecer, por exemplo, que uma substância ela contribui para a formação da chuva ácida, tá? Tanto o SO2 como o SO3, o NO2 e o N2O5, eles são classificados como óxido ácido. Tiago, o que é um óxido ácido? É aquele cara que quando ele entra em contato com água, eu tenho uma formação de um ácido. Porém, como é que eu posso reconhecer isso em prova? É quando o elemento que está ligado ao oxigênio tem um NOx maior ou igual a 4. Então, tipo, quando você pega, por exemplo, no chamado SO2, o Ozinho tem um NOx de menos 2. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, para zerar o enxofre, mais 4. No SO3, o Ozinho é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para zerar o enxofre, mais 6. No NO2, o Ozinho é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar o nitrogênio, mais 4. E no N2O5 eu posso só inverter, ó. Esse 5 é o NOx do nitrogênio, mais 5. E esse 2 é o NOx do oxigênio, que é menos 2, tá? Então, toda vida que você tiver um óxido cujo NOx é maior ou igual a 4 do elemento que está ligado ao oxigênio, eu vou ter um óxido de natureza ácida. Porém, eu falei para você que o óxido ácido, quando ele entra em contato com a água, eu tenho a formação de um ácido. Então, tipo, o SO2, quando ele entra em contato com a água, some todo mundo. Eu vou ter aqui, ó, o H2SO3. Quando eu pego, por exemplo, o SO3, que ele entra em contato com água, eu vou ter a formação do H2SO4. Tá? É só somar todo mundo. E um detalhe que é importante, perceba que o NOx é mantido. No SO2, por exemplo, o NOx é mais 4, e no H2SO3, o Ozinho é menos 2, o H é mais 1, para zerar o enxofre aqui, ó, vai ser mais 4. Perceba que o NOx vai ser mantido, mais 4 e mais 4. Aqui, ó, o enxofre é mais 6, o Hzinho mais 1, o Ozinho menos 2,
menos 2 vezes 4, menos 8, menos 8 com mais 2, menos 6, para zerar o enxofre mais 6. Então perceba que quando eu tenho uma reação, o NOx do enxofre ele é mantido, tá? E Tiago, quando eu pego aí o H2SO3, esse cara, ele é um dos formadores da chuva ácida, tudo bem, mas ele não contribui tanto. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo dos ácidos que são instáveis, ou seja, ele se decompõe com muita facilidade. Então, por exemplo, o H2SO3 facilmente se transforma em SO2 e água. Então acaba que esse cara não é um dos principais responsáveis, mas o ácido sulfúrico não. Ele é um dos grandes responsáveis. Mas por quê? Porque esse cara é um ácido instável, ou seja, não se decompõe facilmente, ou seja, ele não se transforma em SO3 e água facilmente, e além disso ele é um ácido forte. E aí por que ele é um ácido forte? Para você identificar que eu tenho um óxido ácido, ou um oxiácido forte, o que é que eu faço? Eu pego o número de oxigênios e vou subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Quando essa diferença é maior ou igual a 2, eu tenho um ácido forte. E quanto maior for essa diferença, mais forte é o ácido. Então, tipo, se a diferença for 3 em um ácido e a diferença for 2 em um ácido, o que tem diferença 3 é um ácido mais forte. E quando eu falo em um ácido forte, isso quer dizer o quê? Que ele vai liberar facilmente o H+, em contato com água. Então, aqui eu cito para você, tá, os únicos 3 ácidos que são instáveis, ou seja, que se decompõem facilmente, tá? E eu te ensino aqui a reconhecer quando eu tenho um ácido de natureza forte. No caso aqui, um oxiácido, né? Que são aqueles ácidos que têm oxigênio em sua composição. Então, o que eu fiz para o SOX, eu vou fazer agora para o chamado de NOx. Então, por exemplo, o chamado NO2, quando ele entra em contato com a água, ele se transforma em 2 ácidos, né? O nítrico, que é o HNO3, e o nitroso, que é o HNO2. Perceba o seguinte, o nitrogênio aqui tem o NOx mais 4, só que não existe nenhum ácido com o nitrogênio mais 4. Então, o que é que ocorre na reação? Eu vou formar um nitrogênio com o NOx mais 5 e um com o NOx mais 3. E a média vai dar exatamente mais 4. Então, se você calcular aqui comigo, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 1, menos 5, para zerar o nitrogênio, mais 5. E aqui nós temos mais 1 do H, menos 2 do O, menos 2 vezes 2, menos 4, com mais 1 eu vou ter o NOx para zerar do nitrogênio, mais 3. Então, perceba que de uma certa forma o NOx é mantido, né? Aqui eu tenho o NOx mais 4, aqui eu tenho o NOx mais 5 e o NOx mais 3, cuja média me dá o NOx de mais 4. O N2O5, o NOx é mais 5, e aqui no HNO3 o NOx vai ser mais 5. Então, perceba que nessa reação o NOx não sofre nenhuma alteração. O HNO2 ele é um ácido moderado, né? 2 menos 1, 1. Então, por ser um ácido moderado, ele não vai liberar o H+ com tanta facilidade. Porém, no HNO3, você tem aqui um ácido forte, né? 3 menos 1, 2. Então, por ser um ácido forte, ele vai liberar o H+ com muita facilidade. Então, quando você trata aí da chamada chuva ácida, os dois principais componentes, né, os dois principais responsáveis pela chuva ácida é exatamente o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o ácido nítrico, que é o HNO3, beleza? Mas nosso terceiro tópico é exatamente com relação aos fatores que favorecem a liberação do chamado SOX. Então, de uma forma natural, você tem, por exemplo, a atividade vulcânica, né? Então, na atividade vulcânica, você tem uma grande liberação, por exemplo, do chamado dióxido de enxofre, tá? Você tem o dióxido de carbono, que é um cara que não vai contribuir muito na chamada chuva ácida, eu até sublinhei aqui, porque quando ele entra em contato com a água, ele vai formar o ácido carbônico. E o ácido carbônico, como é um ácido que tem carbono, ele tem uma natureza fraca, então não vai liberar o H+ facilmente.
Porém, o dióxido de enxofre, você acabou de ver comigo no slidezinho anterior, que esse cara ele vai contribuir muito com a chamada chuva ácida, juntamente com o chamado SO3, né? Porque o SO2, quando ele entra em contato com o O2, ele se transforma em SO3. Aí o SO3 em água vai formar o ácido sulfúrico, ok? Então a atividade vulcânica é o principal fator natural que acarreta a formação da chuva ácida. Lembrando, teve a atividade vulcânica, esses gases vão se espalhar, né, orientados pelo vento, às vezes para regiões bem distantes, favorecendo a precipitação ácida em regiões que muitas vezes não são próximas ao vulcão, ok? Então isso é muito comum, por exemplo, no Chile, né, onde eu tenho erupções vulcânicas com uma certa frequência. Quando você pega, por exemplo, o fator antropológico, aí o principal fator é exatamente a queima de combustível fóssil. Por quê? Porque todo combustível fóssil, seja, por exemplo, petróleo, carvão mineral ou xisto bituminoso, eles apresentam enxofre como impureza. Então, toda queima de um derivado de combustível fóssil vai acarretar a liberação de SOx para a natureza. Então, Tiago, por exemplo, a gente pode ver essa questão dos derivados do combustível fóssil quando você pega, por exemplo, o diesel, né? Então você tem, por exemplo, o diesel S50. Então o que é que isso quer dizer? Que eu tenho 50 partes por milhão de enxofre no diesel, ou seja, para cada 1 kg de diesel, nós vamos ter 50 miligramas de enxofre. E um dado que é importante, por exemplo, a Petrobras, ela já tem um chamado diesel S10. Então isso quer dizer o quê? Que para cada 1 kg de diesel nós vamos ter 10 miligramas de enxofre. Isso é um ponto que é muito importante. Perceba que nós saímos de um diesel S50 para um diesel S10. Então essa evolução, essa redução do teor de enxofre, ela agride menos ao meio ambiente. E se você lembrar comigo que aqui no Brasil a principal forma de transporte é o rodoviário, então a quantidade de diesel queimado é absurdamente alta. Então essa redução acaba sendo importante. Muitas montadoras hoje preparam, por exemplo, o motor de um caminhão para receber somente o diesel S10. Tá? Então, se o cara resolver abastecer com diesel S50, o computador de bordo começa a identificar uma alta emissão de poluente pelo escapamento e automaticamente ele reduz a potência do motor do caminhão. Então, isso acaba não sendo muito bom para o caminhoneiro e nem para o meio ambiente. Então, de uma certa forma que as montadoras elas estão contribuindo com a tecnologia para forçar o dono do caminhão, o motorista, a estar utilizando um diesel de melhor qualidade. Tá? Um dado também que acaba sendo importante, por exemplo, não é comum você falar isso para gasolina, né? Mas toda gasolina, por exemplo, é uma gasolina S10, ou seja, tem 10 partes por milhão de enxofre. Então, você tem o enxofre como impureza, esse enxofre reage com o O2, formando o SO2, o SO2 reage com o O2, formando o SO3, e o SO3 e o SO3 também pode ser formado pela reação do S com o O2, tá? E aí você já viu comigo que o SO2 vai formar o ácido sulfuroso, que é instável, e o SO3 vai formar um ácido forte quando entra em contato com água, beleza? E, Tiago, quais são os principais fatores que favorecem a liberação do chamado NOx? E aí, se você pegar os relâmpagos, né, a descarga elétrica favorece a reação do N2 com o O2. Essa reação não é uma reação fácil. Então, agora, por exemplo, no nosso ar atmosférico, eu tenho N2 e O2, não tem reação entre eles. Porque no N2 a ligação é tripla. E você quebrar uma ligação tripla, a demanda energética é muito alta. Então, a partir de uma descarga elétrica, você fornece energia mais que suficiente para que você tenha a reação do N2 com o O2, formando, por exemplo, o NO2, ou então a reação do N2 com o O2, formando o N2O5. Então, os relâmpagos, eles acabam contribuindo aí para a questão da chuva ácida. E lembrando que o Brasil ele acaba sendo um dos países líderes, né, na questão de relâmpagos, né? Então, acaba que a quantidade de NOx formada é bem considerável.
Porém, nada se compara ao fator antropológico, a atividade humana. Então, quando você pega o chamado motor à explosão, você tem lá no motor, ele funcionando, um ambiente de alta pressão e alta temperatura, né? Fatores que vão favorecer a reação do N2 com O2, formando o chamado de NOx. E Tiago, como é que a gente pode, como é que a química atua na tentativa aí de você reduzir, né, a liberação, por exemplo, do SOx? E uma primeira atitude é o uso do biocombustível, tá? Então, se você pega, por exemplo, o etanol, se você pega, por exemplo, o biogás, diferenciar biogás de gás natural, tá? O gás natural e o biogás, eles são formados basicamente de metano, só que origens diferentes. Enquanto que no caso do biogás, ele vem da decomposição da matéria orgânica na ausência do oxigênio, quando você pega o gás natural, ele é obtido junto à extração do petróleo ou então a partir da destilação seca do carvão, ok? Então fica atento aí. Então se você tem biogás, o etanol, o bioquerosene, o biodiesel, então a queima desses combustíveis libera uma quantidade de SOx muito baixa. Motivo pelo qual, por exemplo, a Petrobras investe muito na questão de produção de biocombustível, tá? Exatamente para atenuar essa liberação do SOx. O nosso diesel hoje, por exemplo, ele é o chamado diesel B5. Então, o diesel B5, você tem 5% de biodiesel no diesel, né? Então, se você faz essa substituição de parte do diesel por biodiesel, então o dano que é provocado ao meio ambiente é bem menor, porque você está utilizando aí um percentual, apesar de ser pequeno, de biodiesel, tá? E a tendência é esse percentual aumentar, tá? Só que eu não posso aumentar muito, porque os motores veiculares, né, os motores dos caminhões, eles não são condicionados de uma forma tecnológica para receber um alto percentual de biodiesel, tá? Então, a partir dessa evolução das montadoras, acoplado com esse aumento do teor de biodiesel, essa associação vai ser muito boa para o meio ambiente, tá? Então, o uso de biocombustível é uma alternativa. Porém, existe um xodó aqui, ó, que é a chamada hidrodesulfurização. Então, esse prefixo hidro não vem de água, tá? Ele vem aí de gás hidrogênio, onde eu uso do H2 para remover o enxofre presente no diesel, presente na gasolina, tá? Para reduzir esse teor. Então, eu tenho combustível como enxofre, eu faço um borbulhamento com gás hidrogênio, tá? Esse H2 vai se ligar ao enxofre, formando o H2S, que é um gás, e aqui eu tenho um combustível líquido, né? E o combustível, ele é de natureza apolar, tá? Porque é um derivado do petróleo, por exemplo, enquanto que o H2S, ele é uma estrutura muito parecida com a água, então tem natureza polar, e aí não se misturam, né? O que favorece essa remoção do H2S. E esse H2S, ele pode ser utilizado, por exemplo, na indústria de pneus para fazer o processo de vulcanização do pneu. Então perceba que uma impureza, que era o enxofre, que ia ser liberada para o meio ambiente na forma de SOx, quando ocorresse a queima, você remove e transforma isso em uma riqueza, né? Que é o H2S. Dominado aí? Então não esqueça da hidrodesulfurização. Existe também a chamada biodesulfurização, que é o uso de bactérias para transformar o enxofre em sulfato, tá? E aí você adiciona água ao combustível, essa água vai interagir com o sulfato, removendo ele, e aí você faz uma decantação para separar o combustível da fase aquosa. E aí nessa fase aquosa você tem o enxofre na forma de sulfato. Só que é um processo muito caro, porque é feito por bactérias, mas vale a pena ficar atento aí a atualidades da questão do Enem, ok? E como é que nós podemos atenuar a liberação do NOx? E aí você tem o chamado de catalisador veicular. Esse catalisador, você tem a presença de metais, tá? Como é o caso, por exemplo, da platina, do paládio, do ródio, que vão atuar como catalisadores, tá? Então, o que é que ocorre? Do motor vem o NOx, tá? Vem monóxido de carbono, que é muito tóxico,
vem hidrocarboneto, que contribui, e vocês vão ver na questão do smog fotoquímico. Então você tem aqui os componentes que teoricamente iam sair para o meio ambiente, tá? Só que quando passa pelo catalisador veicular, eles são transformados em substâncias com menor grau de agressão, né? Água, CO2 e N2. Então você transforma poluentes em não poluentes. Então, tipo, o catalisador veicular, ele não atua na remoção de SOx, tá? Ele vai atuar na questão do NOx, transformando, por exemplo, o NO2, N2 e IO2. Então você transforma poluentes em não poluentes. E um detalhe importante, o NO2 ele é gás. A platina, que é o catalisador, você tem sólido. Quando o catalisador é sólido e o reagente ele é um gás, então você tem uma mistura heterogênea. Daí você chamar de catálise heterogênea, tá? Então é como atua aí o catalisador. Então você transforma poluentes em não poluentes, ok? E o outro que acaba sendo um ponto importantíssimo é a questão do chamado ARLA 32, tá? A sigla ARLA 32, ela vem de agente redutor líquido automotivo, né? O A, o R, o L e o A, que é uma solução que você tem 32,5% massa por volume de ureia. Então, acaba que esse ARLA não tem um custo muito alto, ok? E esse ARLA, ele custa em média aí uns R$2 por litro, tá? De forma que todo caminhoneiro é obrigado a utilizar esse ARLA 32. Então, esse ARLA é colocado em um compartimento à parte do caminhão. Esse ARLA, ele vai sofrer, cujo principal componente é a ureia, vai sofrer uma reação de hidrólise, tá? Então, o motor está funcionando. Então, com o calor, a água consegue quebrar a ureia, produzindo amônia e CO2, tá? E aí que faltou um coeficientezinho 2, tá? Só para balancear, beleza? Então, essa amônia, ela é gás, ela entra em contato, por exemplo, com o NO2. E essa reação vai transformar o poluente em substâncias que não são poluentes. Então perceba o seguinte, o catalisador veicular no caminhão, por exemplo, ele não consegue atender a grande demanda de NOx. A potência do motor do caminhão é tão grande que o catalisador dele não consegue converter todo o NOx em N2 e O2. Aí entra o ARLA 32, onde a ureia é consumida. Então perceba que o ARLA não atua como catalisador, a ureia é consumida, formando amônia, e essa amônia vai reagir com o chamado NOx, formando N2 e água. Se você perceber, o hidrogênio tem o NOx mais 1, né? Então para zerar o nitrogênio aqui é menos 3, ó. E no NO2 é mais 4. E esses dois NOx se transformam em zero. Então, por exemplo, a amônia sai do menos 3 para o zero, sofrendo o processo de oxidação, e todo mundo, quando oxida, se transforma, atua como chamado de agente redutor. Então, a amônia atua como agente redutor do NO2, ou seja, vai transformar o poluente em substâncias que não são poluentes. Então, fique atento a essa questão da chuva ácida, que é sempre uma temática muito importante. E nós temos aqui as consequências da chuva ácida, né? Então imagine uma precipitação ácida em um manancial. Essa precipitação ácida, ela vai provocar uma mudança de acidez das águas, e isso pode alterar o ciclo reprodutivo de várias espécies, como até a extinção de uma espécie. Mais ou menos assim, ó. Tem camarão, por exemplo, que o pH ideal para que ele se mantenha ali tranquilo é o pH 6. Se ficar 5,9, ele para de se reproduzir. 5,8, todo mundo morre. Então, muitas espécies têm uma sensibilidade muito grande a essa mudança de acidez, tá? Fora isso, a questão do solo. Quando você tem uma chuva ácida, você favorece a lixiviação de minérios, né? Além de tornar muitas vezes o solo impróprio para o cultivo de várias espécies. Por exemplo, o cerrado brasileiro tem um solo que é muito ácido, então você tem que fazer a calagem desse solo para tornar ele produtivo, tá? Para várias espécies. Então, se eu tenho uma chuva ácida, eu posso comprometer a questão da agricultura,
além de você estar promovendo danos, né, no caso de uma cidade, a estruturas que são à base, por exemplo, de mármore. Tá? Então, o mármore, por exemplo, você tem a presença de carbonatos, de cálcio, de magnésio, que são sais de caráter básico, então reagem facilmente com os ácidos. Tá? Então, fica atento aqui às consequências. Tá? Esse lance da chuva ácida, tanto é um lance importante na questão de humanas, geografia, como também para a sua prova de natureza. Ok? O nosso segundo fenômeno de hoje, nós temos aqui a chamada inversão térmica. Tá? Então, eu diria o seguinte, a inversão térmica, ela ocorrendo em um ambiente como a Amazônia, não vai ter estresse nenhum. Só que ela ocorrendo em um ambiente de alta poluição, como na cidade de São Paulo, por exemplo, Santiago do Chile, então ela vai intensificar muito a questão dos agravamentos provocados pela poluição. Tá? Então vamos entender um pouquinho como é que surge essa inversão térmica. Tá? Então, Tiago, quando você tem, por exemplo, no verão, o que é que passa a ocorrer? Você tem uma maior entrada dos raios ultravioletas, os átomos da Terra absorvem esse UV e vão devolver na forma de infravermelho. Então, o que é que ocorre? A camada de ar que está próxima ao solo, ela vai receber esse calor. Então, vamos supor, eu tenho uma camada de ar fria em contato com o solo, eu estou na época do verão. Então, esse solo vai irradiar infravermelho, essa massa de ar fria recebe esse infravermelho, que são as ondas de calor, então passa a ficar quente e a camada de ar que está mais afastada do solo vai esfriando. Então, o que é que passa a ocorrer? Esse ar quente, por ser menos denso, vai subir e o ar frio, por ser mais denso, vai descer, criando aí as correntes de convecção. E essas correntes são fundamentais para dissipar os poluentes. Tá? Agora, quando você tem o inverno, aí não, a entrada de luz é baixa, consequentemente, essa camada de ar frio não vai receber calor do solo. Por não receber calor do solo, né, que é o infravermelho, ela vai permanecer no mesmo cantinho. Então, não vai ter as correntes de convecção. Então, isso vai impossibilitar, por exemplo, dissipar os poluentes. Então, de forma que as grandes cidades, por emitirem muito poluente, esses poluentes não conseguem se dissipar, então eles ficam acumulados aqui e isso acaba gerando problemas respiratórios terríveis. Tá? Então, assim, a inversão térmica, ela acaba agravando a questão da poluição. É um fenômeno totalmente natural, tá? Que ocorre em toda parte do mundo, porém, quando você tem as grandes cidades, aí a inversão térmica permite uma concentração de poluentes próximo ao solo, o que acaba não sendo um ponto muito bom. Okay? Smog fotoquímico. Tá? Que você pega, por exemplo, esse termo smog, né? Ele está relacionado a uma névoa, a uma fumaça. Né? E o fotoquímico já diz por si, né? Que eu vou ter reações químicas provocadas aí pela luz. Então, vamos entender um pouquinho, né, do que é esse smog fotoquímico. Então, você vê aqui, ó, na figura, nessa imagem, né, você tem uma massa, né, acinzentada, né, que é exatamente aí a questão do smog. Tá? E um ponto importante, eu não posso confundir smog fotoquímico com smog industrial. Tá? O smog industrial é exatamente vinculado ao lance da inversão térmica, né? Essa retenção de impurezas, tá? Essa névoa de impurezas que fica ali próximo ao solo devido à inversão térmica, ok? Então vamos entender aí o que é que forma o smog. Então vamos lá. Quem são os principais responsáveis por smog? Olha aqui de novo, ó, o NOx. O cara estava lá na chuva ácida, né? E aí ele entra agora também na questão do smog fotoquímico. Né? Então, os óxidos de nitrogênio, a questão do ozônio. Então, lembrar, o ozônio lá no cantinho dele, na estratosfera, tá super tranquilo. Agora, na troposfera, aí não. Esse cara, ele acaba não sendo muito legal. Por quê?
Quando você pega, por exemplo, o ozônio, você tem um oxigênio com NOx 0, né? E o grande sonho do ozônio é ficar com NOx -2. Ou seja, o ozônio, ele é um cara que ele tem um potencial de redução altíssimo, ou seja, ele é uma espécie altamente oxidante. O que ele vê pela frente, ele vai querer oxidar. Então, se o ozônio tivesse contato com a gente, então ele provocaria danos às mucosas, tá? Exatamente porque esse cara, ele é altamente oxidante, beleza? Então, o ozônio na troposfera não é bom. Na estratosfera, sim, beleza? Você já viu que o NOx tem uma natureza ácida, né? Então, você ficar respirando aí um ar com smog que tem substâncias ácidas não é bom. Você tem a liberação, né, de hidrocarbonetos por meio dos veículos. Você viu comigo, por exemplo, lá no catalisador veicular, tá? E lembrar que os hidrocarbonetos são altamente cancerígenos. Além disso, são depressores do sistema nervoso central. Você tem o tal de nitrato de peroxiacetila, tá? Então eu digo, ó, toda vida que eu tiver 2 oxigênios juntinhos, ó, eu tenho o tal de peróxido. E o peróxido, ele é um cara que é muito reativo. Esse tal do PAN, ele provoca aí danos, né, não só à nossa saúde, como também na questão da agricultura, tá? E você tem aqui os aldeídos, e se você tiver, no caso, o aldeído mais simples, como o carbono, então lembrar que esse cara é o formol, né? Ou seja, é altamente tóxico. Então, perceba que os componentes do chamado smog fotoquímico são substâncias aí altamente danosas, né, à nossa saúde e ao meio ambiente, na questão também da agricultura, tá? Mas, Thiago, como é que surgem esses poluentes, beleza? Então, esse esqueminha, ele trata exatamente disso, né? Então, você tem, por exemplo, no escapamento, a liberação do óxido nítrico, que é o NO, ele vai reagir com O2, formando NO2, e esse NO2, ele recebe a ação da luz, se transformando em NO e liberando o chamado oxigênio atômico, que é o oxigênio sozinho, né? Aí esse oxigênio sozinho pode reagir com os hidrocarbonetos liberados do escapamento, formando, por exemplo, o tal do PAN, que é o nitrato de peroxiacetila. O NO2 ele pode reagir com água, você viu comigo isso aqui na chuva ácida, né, formando o ácido nítrico. Esses hidrocarbonetos, né, reagindo também com o oxigênio, vão estar formando aldeídos. E o oxigênio atômico, quando ele entra em contato com o O2, ele vai estar formando o ozônio, tá? Então, você tem aqui exatamente as reações que permitem a formação dos poluentes. Então, perceba o seguinte, hidrocarboneto, o óxido nítrico, nós falamos que eles são os poluentes primários, né? Que são liberados aí pelos veículos, tá? E pelas indústrias. E quando eles reagem, tá? Ou por meio do oxigênio atômico, formado pela fotólise, tá? Ou então reagindo com água, eles se transformam no chamado poluentes secundários, que é a galera que vai compor aí o smog, beleza? Então, revisamos aí chuva ácida, revisamos inversão térmica, revisamos smog fotoquímico, e aí vamos entrar agora na questão da camada de ozônio. Tiago, desde a época que eu estava em ciências, que você estuda sobre camada de ozônio, vamos entender um pouquinho como é que ela atua, tá? Então é o seguinte, na camada de ozônio, ela tem a função de atuar como um filtro. Como assim, Tiago? O ozônio, por exemplo, ele é uma molécula que as ligações químicas do ozônio, né, elas conseguem ter uma frequência muito parecida com a frequência do ultravioleta tipo C. Então, quando você pega a escala de UV, você tem UVA, UVB e UVC, né? O UVA dos UVs é quem tem a menor frequência e o UVC é quem tem a maior frequência. Eu vou lembrar que quanto maior a frequência, maior a energia. Então, o que é que o ozônio faz? Quando ele recebe o UVC, como a frequência da ligação química é muito próxima à frequência do UVC, as ligações entram em ressonância, elas ficam vibrando. Então, a ligação absorve, vibra, devolve. Então, o UVC, ele não entra.
O UVB ele consegue ser retido próximo de 95%. E o UVA ele vai passar em quase que sua totalidade. Então é o seguinte, se o UVA passa facilmente, é porque a frequência da ligação química ela não é próxima à frequência do ultravioleta tipo A. Tá? Quando a frequência é próxima, no caso do UVC, então as ligações entram em ressonância, que não é a ressonância da química, é da física, né, de vibrar, e devolvem isso. Ok? Então, a camada de ozônio ela tem um papel fundamental para exatamente reter o UVC, que é o cara de maior energia, e esse cara entrando não tinha como haver vida, tá? Permite entrar parte do UVB, então lembrar que o UVB ele apresenta uma frequência, uma energia maior que o UVA, então por exemplo, o UVB é o responsável pela queimadura, né? Então tipo, você vai à praia, você volta da praia e vai tomar um banho, a água cai nas suas costas e você se contorce todinho, né? Então isso quer dizer que você recebeu uma alta carga de UVB. E o UVA é o responsável pelo fotoenvelhecimento da pele, tá? Ele não provoca a queimadura, beleza? Então, essa é a finalidade da camada de ozônio. E aí, Tiago, como é que o ozônio ele é formado, tá? Eu coloquei aqui duas vias de formação do ozônio. Então, na primeira, o ozônio recebe ultravioleta, tá? Como o V tem uma alta frequência, ele pode promover a quebra do ozônio em O2 e oxigênio atômico, tá? Esse oxigênio atômico pode reagir com o O2, se transformando em ozônio, e o O2 pode reagir com o oxigênio atômico, também formando ozônio, tá? Então, você tem aqui um dos mecanismos de formação do ozônio. E o outro é exatamente o O2, recebendo ultravioleta, ele se transforma em oxigênio atômico, tá? Que seria aqui uma cisão do tipo homolítica. Esse oxigênio atômico reage com o O2, formando o ozônio, tá? Então, são mecanismos de formação. Um ponto interessante é o seguinte, no saldo, eu vou ter assim, 3 vezes o O2, formando 2 vezes o ozônio. Então, como no caso do ozônio é uma forma alotrópica mais instável, a transformação de O2 em ozônio ela ocorre mediante a absorção de energia. E no caso do ultravioleta permite isso, já que ele apresenta uma alta frequência, um alto conteúdo de energia. Porém, como é que a camada de ozônio vem sendo destruída, tá? E aí você tem o famoso clorofluorcarbono, né? O famoso CFCs. Então, você tem lá carbono, cloro, flúor, e o que é que ocorre? O CFC ele foi usado durante muito tempo como propelente, ou seja, que você pega um sprayzinho e aperta, um gás ele sai do local de maior pressão para o local de menor pressão. E esse fluxo de gás ele arrasta os componentes, tá, do aerosol. Então, durante muito tempo, foi utilizado o chamado CFC, porque o CFC não reage com nenhum componente do aerosol. E ele tem uma estabilidade química muito alta. O problema é que ele é estável na troposfera, na estratosfera não é. Então, quando esse CFC ele entra em contato com a radiação V, então você tem uma cisão homolítica, acompanha aqui o esqueminha, ó. Essa cisão homolítica vai liberar o cloro radicalar, esse cloro vai quebrar o ozônio, se transformando em monóxido de cloro radicalar, IO2. Esse monóxido de cloro, ele sofre uma reação com o oxigênio atômico, tá? Presente lá na estratosfera. E essa reação vai liberar o O2 e o cloro ele é regenerado. Então perceba que esse cloro ele vai atuar como catalisador. Ele entra, quebra e depois ele é regenerado. Vem, quebra, é regenerado. Então você fica um ciclo aqui vicioso, né? Onde você vai detonando a camada de ozônio. O que é que tem sido feito para tentar amenizar isso aí, tá? Então, por exemplo, hoje nos aerosóis você não usa mais o CFC. Você usa, por exemplo, hidrocarbonetos. Pode pegar o seu aerosol aí e ver a composição dele, que você vai ter, por exemplo, propano, metilpropano, butano. Os hidrocarbonetos, eles estão substituindo o CFC, tá? Ah, Tiago, isso contribui, se você voltar aí os slides,
isso vai contribuir na questão do smog. Tudo bem, mas entre o smog e a destruição da camada de ozônio, é menos prejudicial a destruição da camada de ozônio, tá? Então, fique atento aí ao CFC. Porém, você tem a questão do chamado óxido nítrico, tá? Perceba o seguinte, o óxido nítrico, ele é liberado pelos veículos, ele vai reagir com o ozônio, formando O2 e NO2, e esse NO2 reage com o ozônio, formando O2 e NO. Perceba que o NO é consumido e é regenerado, ou seja, ele também atua como catalisador. Então, agora olha o detalhe, o NO, na destruição da camada de ozônio, a palavra catalisador é sempre muito forte, tá? Porque o cloro radicalar e o NO, eles atuam como catalisador. Eles participam de um primeiro momento e são regenerados em um segundo momento, tá? E esse ciclo, ele fica rolando o tempo todo. Então, perceba que o NO ele é reagente da primeira e produto da segunda. Então, isso caracteriza ele como catalisador. E como o catalisador e o reagente são gases, então essa catálise é homogênea. Diferente lá do catalisador veicular, que a catálise é heterogênea. Beleza? E no caso do NO2, nós chamamos de intermediário. O intermediário, ele é produto da primeira, tá? E reagente da segunda. Show de bola? Então, fique atento aí a essa galera que eles contribuem muito aí na questão da destruição da camada de ozônio. E aí, Tiago, se você destrói a camada de ozônio, vai entrar mais ultravioleta tipo B, entra UVC, tá? E isso acaba não sendo um ponto muito bom, porque entrando muita radiação, isso acaba comprometendo a temperatura global. Isso vai acarretar danos a inúmeras espécies, tá? Então, não é algo muito bom. Então, fique atento aí à destruição da camada de ozônio. Então, eu sempre coloco aqui um textinho para você, tá? Com as consequências. Então, fique atento. E aí, vamos ao nosso último tópico desse mini curso de Química Ambiental, que é o famoso efeito estufa, tá? Então, vamos entender o seguinte. O efeito estufa é uma coisa maravilhosa, porque se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria próximo de menos 15, então não teria como ter vida, né? Então o efeito estufa é uma coisa boa. O problema é a intensificação do efeito estufa. E Tiago, como é que ocorre aí o efeito estufa? Então perceba que você tem a radiação ultravioleta, os átomos presentes na Terra absorvem esse UV, os elétrons são excitados a camadas mais externas, e quando eles voltam, tá, para camadas mais intermediárias, eles acabam liberando o infravermelho. Então, se você lembrar aí, por exemplo, lá da atomística, né, qualquer salto quântico para a camada 3, então dá 4 para 3, dá 5 para 3, dá 6 para 3, dá 7 para 3, tu vai liberar o chamado infravermelho, beleza? Então, o elétron absorve o UV, salta para camadas mais externas, e quando ele volta para a camada 3, tu libera o chamado infravermelho. E o infravermelho, ele vai ser aquela onda de calor. Então, o que é que um gás de estufa faz? Ele vai absorver esse infravermelho e devolver para a Terra, criando uma estufa, tá? Então, você tem aqui exatamente o ciclo com referente à onda de calor, o infravermelho, na questão do efeito estufa, tá? Então, beleza. O que é que está ocorrendo? O que está ocorrendo é exatamente a intensificação do efeito estufa. Mas para você entender isso, é importante que você passe a reconhecer quanto uma substância é capaz de contribuir para o efeito estufa. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer molécula cuja atomicidade, tá, cujo número de átomos por molécula é maior ou igual a 3, ela vai contribuir para o efeito estufa. Então, tipo, se eu pego água, se eu pego CO2, se eu pego metano, são moléculas que contribuem para a questão do efeito estufa. O2 e N2 não contribuem. Por quê? Porque a frequência de ligação é muito diferente do infravermelho. Então o infravermelho passa por elas e as ligações não vibram, não sofrem ressonância. Agora no CO2, na água, no metano, o próprio CFC também, eles contribuem na questão do efeito estufa porque as ligações químicas têm uma frequência muito próxima do infravermelho. Então as ligações vibram, tá? Absorvem esse infravermelho, vibram e devolvem para a Terra, criando essa estufa.
E quanto maior o número de átomos, mais ligações químicas eu vou ter, mais eu consigo reter o infravermelho e devolver para a Terra. Então, tipo, se você pega o metano, atomicidade 5, o CO2, atomicidade 3. Então, o metano ele contribui mais na questão do efeito estufa do que o CO2. Isso quando eu comparo molécula a molécula, tá? Então, cuidado com isso. Uma molécula de metano, ela faz o papel de 20 moléculas de CO2 na questão do efeito estufa. Então, se eu comparar molécula a molécula, o metano ele é mais prejudicial do que o CO2. Só que, quando eu trabalho quantidade na atmosfera, a quantidade que eu tenho de CO2 é absurdamente maior do que a de metano. Então, cuidado com isso, tá? Então, você aprendeu a reconhecer quando uma substância é capaz de interferir na questão do efeito estufa. Aí um detalhe. Qual é a principal substância responsável pelo efeito estufa? É a água. Então, se eu pego lá a composição da atmosfera, o principal componente, o N2, não contribui. Segundo, o O2, não contribui. Terceiro, água. Então, a água é a principal responsável pelo efeito estufa. Quando eu falo no principal responsável pela intensificação do efeito estufa, pela exacerbação do efeito estufa, aí eu falo no CO2. Porque esse cara é que vem aumentando a sua quantidade ao longo aí dos anos, principalmente após a Revolução Industrial, tá? Então fique atento aí a essas diferenças, beleza? E Tiago, te mostrando aqui, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas essa figurinha representa muito bem, né? Eu tenho as moléculas aqui, ó, na fase gasosa, recebem o infravermelho, elas vão vibrar, né? As ligações químicas vibram, entram em ressonância, elas ficam fazendo movimentos lá de rotação, de translação, aumenta a energia cinética delas, e por aumentar essa energia cinética, você aumenta a tua temperatura, tá? Então, um esqueminha bem interessante aqui de como essas moléculas, elas participam da questão do efeito estufa. E quais são os fatores que favorecem, né, a intensificação do efeito estufa? Aí, sem dúvida, a queima de combustível fóssil, tá? Então, imagine comigo o seguinte, eu tenho o petróleo, do petróleo vou fazer a destilação, obtenho o diesel, queimo o diesel, CO2. Vou lá de novo, petróleo, destilação, diesel, queimo, CO2. Então você está tirando um carbono que estava preso e liberando ele na forma de CO2. E isso vai aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, que vai intensificando o efeito estufa, o que não é bom. Motivo pelo qual o uso de biocombustível é algo maravilhoso. Porque, por exemplo, eu uso o etanol. O etanol queima o CO2. O CO2, por fotossíntese, volta a ser biomassa. Biomassa, fermentação, etanol. Etanol queima o CO2. CO2, fotossíntese, biomassa. Biomassa, faça a fermentação, eu vou obter o etanol. Ou seja, tu fica utilizando um carbono que já está no ciclo. Então, o uso de biocombustível, ele reduz a quantidade de CO2 que é emitida na atmosfera. Então, é algo muito bom. Então, a utilização de combustíveis oriundos de fontes renováveis é algo muito bom, tá? Fora isso, o ideal é que você não utilize combustão, né? Então, por exemplo, uma usina nuclear que utiliza fissão e não combustão, então é algo que evita, né, a intensificação do efeito estufa, a energia eólica, tá? Então, são pontos, as células fotovoltaicas, né? Então, são meios que não liberam a quantidade de CO2 significativa, beleza? Outro ponto que contribui muito na questão da intensificação do efeito estufa é a metalurgia, né? Então, por exemplo, na produção do aço, eu utilizo o calcário para remover a impureza. O calcário, que é o CaCO3, quando ele é aquecido, que é a chamada de pirólise, ele se transforma em cal e CO2. Ou seja, esse carbono ele estava na forma de um minério, que era o calcário, e agora está na forma de CO2. Então isso contribui na intensificação do efeito estufa. Fora isso, em uma siderúrgica, por exemplo, você usa carvão. O carvão reage com O2 formando monóxido. E o monóxido de carbono é o responsável em transformar o minério de ferro em ferro metálico. Só que essa transformação transforma o CO em CO2. Ou seja, tu tava com o carbono preso na forma de carvão e libera na forma de CO2. Então, uma siderúrgica contribui muito para isso, né?
Não é à toa que eles estão dando agora prioridade, no caso da Vale, de estar utilizando o carvão vegetal no lugar do carvão mineral. Tá? A produção, por exemplo, do alumínio. Então, na produção do alumínio, você usa eletrodos de grafite, porque eles são condutores e são mais baratos. Só que na eletrólise ígnea da bauxita, do Al2O3, que é a alumina, então quando você faz essa eletrólise ígnea, que na ausência de água, tu produz o alumínio metálico e o O2. Aí o O2, que é formado, reage com o carbono do grafite, liberando CO2. Ou seja, mais uma vez, um carbono que estava preso, tu libera na forma de CO2. Né? E se você pegar, por exemplo, a produção do chumbo, do cobre, nós temos minérios com enxofre. Por exemplo, a galena é o PBS. Aí, para remover o enxofre do minério, eu aplico O2. Aí o O2 reage com o enxofre, formando SO2. Aí o SO2 favorece a chuva ácida, favorece a questão do smog fotoquímico de uma certa forma, né? O chamado SOX, por ser um poluente. E além disso, você vai estar contribuindo aí com a questão do efeito estufa, tá? Então, não é nada bacana. Então, lembrar, por exemplo, que o SO2, por ser uma molécula triatômica, ele também favorece a questão do efeito estufa, beleza? Então, a metalurgia, a queima de combustíveis fósseis, as queimadas. Na queimada, tu tira o carbono que estava preso na forma de biomassa e transforma em CO2, tá? Hidroelétrica e a agricultura também contribuem, porque, por exemplo, que você faz a represa da água em uma hidroelétrica, então tu tem uma grande área alagada e quando eu tenho um grande alagamento, eu passo a ter decomposição da matéria orgânica na ausência do oxigênio, liberando metano. Então, uma hidroelétrica libera uma grande quantidade de metano. Quando você pega a agricultura, que você, por exemplo, é no chamado cultivo do arroz, né? Por exemplo, na China, na Índia, eles fazem essa retenção e eu tenho uma grande água, né? Uma grande área com água, entrando em contato com matéria orgânica, eu vou ter decomposição na ausência de oxigênio, vou produzir metano. A pecuária, por meio dos ruminantes, produz muito metano. Além da pecuária, tem a questão do desmatamento, né? Então, tudo isso aí dificulta a questão de você preservar o meio ambiente com relação à intensificação do efeito estufa. Então, o replantio, que é você tirar o carbono que estava na forma de CO2 e incorporar ele ao solo por meio de biomassa, é uma atitude muito interessante, tá? E aqui você tem uma listazinha de exercícios para vocês curtirem, tá bom? Então, que Deus abençoe, um grande cheiro, valeu!